Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Eu tô bem. Hoje eu tô bem. Ontem não tava, não. É assim. O que seria de nós? Quem seríamos nós? Sem essa montanha russa, que é a nossa vida cotidiana? Eu não ia vir, não. Porque realmente eu não recebi inspiração para falar hoje. Depois que o meu note pifou e eu fui interrompida do que eu estava fazendo e ainda não arrumei o note, eu fiquei meio perdida. Porque eu me sinto realizada quando estou escrevendo, né? E o que eu estou escrevendo está dentro do note. Mas eu resolvi apresentar para vocês um dos meus diários, o não tão recente. Eu escrevia nele na época que eu era casada. Não é um diário como aqueles de antigamente, é uma agenda velha. Nele eu fazia rabiscos, colocava bilhetinhos que eu ganhava, imagens de revista que eu curtia, desenho da sobrinha, recorte de uma embalagem de doce. Muita coisa. Até folha seca. Adoro recolher folha e pôr para secar. Desenho dos meus filhos e muita coisa escrita. Eu parei de escrever aqui porque eu escrevi aqui enquanto eu era casada, né? Mas eu quero usar uma anotação que tem aqui como exemplo para que vocês vejam como é importante escrever no diário e reler ele para nós nos auto-investigarmos, para nós voltarmos no passado, resolver assuntos inacabados. O diário é como uma ponte para aquilo que a gente finge que esqueceu, mas está lá no inconsciente que não esquece de nada. Eu encontrei aqui, cadê? Uma anotação que foi essencial para minha cura, que não era uma cura afetiva. Meu antigo relacionamento deixou muitos traumas. Foi um relacionamento difícil. Era tão difícil que eu fazia anotações todo dia, dependendo da situação, várias vezes no dia. Esta em específico, que é de 2011, foi o início de um período mais conturbado do que o normal, bem mais. E esse período ele foi evoluindo por 8 anos, até que eu consegui me divorciar. Todos os meus diários vão ser lidos um dia pelos meus filhos. A minha nora adora. Disse que vai ficar com todos eles. Ela já leu algumas coisas.
há muito de nós que acaba de alguma forma se refletindo na realidade dos nossos filhos. É aquela questão. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente troca a nossa energia, com quem a gente se conecta e como. Porque embora nós tenhamos o poder de criar a nossa realidade, estamos todos conectados uns aos outros. De alguma forma, a gente influencia, interfere ou modifica a realidade do outro. Principalmente quando nós temos uma relação próxima. Então, nesse período onde eu falo que é o período da tormenta, tudo ficou muito pior, eu não estava bem, emocionalmente, afetivamente e psicologicamente. Isso alterou bruscamente a rotina da minha casa, a relação com meus filhos, principalmente porque eles testemunhavam a relação dos pais. Um dia, que eu acredito que vai ser no tempo certo, eles vão ler e eles vão entender. Vão entender, inclusive, aquilo que eles possam considerar uma falha no modo de falar, no modo de tratar, ou na nossa ausência mesmo a gente estando lá. Quando os nossos filhos tiverem a oportunidade de ler os nossos diários, eles vão nos ver de uma forma totalmente diferente. A ficha de muita coisa vai cair. Eles podem compreender, por exemplo, que aquele período que você ficou tanto tempo trancado no quarto não era falta de amor por eles. Você tinha um problema sério e não queria dividir aquilo com eles porque considerava que eles não mereciam isso de você. Você provavelmente pensava, não, para os meus filhos eu quero dar o meu melhor. E aí, o que você fazia? Se fechava, se isolava. Naquele momento ninguém compreendeu isso, mas um dia vão compreender, principalmente se você tiver um diário. Então aqui é um desabafo curto, que eu não consegui me estender, então eu criei um poema. Eu comecei a escrever poesia exatamente quando eu me encontrei oprimida, me sentindo acuada, ameaçada, agredida de alguma forma. Eu não tinha com quem conversar. Eu estava totalmente isolada do mundo. O único acesso que eu tinha era com os meus filhos que moravam comigo. Não tinha com quem conversar, pedir conselho, desabafar. O que quer dizer que eu passei muita coisa sozinha, guardando comigo, até aprender que eu não podia mais reprimir nada, eu tinha que exteriorizar. E como eu fiz isso? Fazendo uma coisa que nunca me atraiu. Escrever poesia. Não gosto de poesia, por incrível que pareça. Pelo menos não as que eu já li, né? Tediosas, melosas. Mas a poesia, ela é tão cheia de analogias, simbologias,
nada melhor para escrever um desabafo. O desabafo curto, ele mais ou menos justifica o poema sem sentido. Então eu vou ler. Estou cansada. Me cansei de tentar impor minha vontade, cansei de brigar, de querer, de falar, de sonhar. Cansei de ter as asas podadas assim que elas se abrem para alçar voos. Eu sempre digo, todo mundo tem o que merece. Talvez seja isso. Não sou ninguém, não tenho nada, sou mera coadjuvante. O terceiro plano, a última opção. Para que então querer? Aqui já ficou pesado, né? Não era um vitimismo, não era um coitadismo. Era se dar conta do estado em que foi colocada, da posição que tinha, da postura que acabou tendo, porque através da manipulação estava acreditando que era exatamente isso, nada. Ao mesmo tempo, né, que o inconsciente estava tentando comunicar o que eu estava pensando de mim e esperando que eu esclarecesse, eu também estava exteriorizando o que eu estava sentindo. É muito importante a gente escrever de próprio punho. Nós nunca podemos esconder quem a gente realmente é quando a gente escreve. Mesmo digitando, principalmente hoje em dia, que quando a gente digita é tão rápido, é tão automático, que quem a gente é de fato se manifesta nas palavras que nós usamos. Mas quando nós escrevemos de próprio punho, principalmente um diário, o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, o nosso inconsciente, ele se manifesta. Ele está ali, se comunicando conosco, tentando fazer a gente nos ver, tentando fazer a gente se entender. Olha o que você está pensando, olha a condição em que você está se colocando, olha o que você está permitindo que faça por você. Aí vem o poema. Um poema cheio de metáforas para esconder do que exatamente estava falando. No seu pequeno mundo, os sinos são de alumínio. É rainha falida e destronada em seu castelo precário com torres de louça suja. O pequeno mundo se resumia à casa onde eu morava e ao meu quintal. Era tudo que eu tinha. Era onde eu podia tudo enquanto o marido estivesse ausente, né? Os sinos são de alumínio, são esses mesmos sinos que de vez em quando o som aparece nos vídeos. Sinos dos ventos, mensageiro do vento, né? Eu adoro esse som. Toda vez que eles tocam,
eu percebo. Enquanto eu estava escrevendo, eu percebi eles tocando. E tocam cotidianamente, quer dizer, já está delatando aqui que nesse período ventava muito. Ele estava tocando com frequência. É rainha falida e destronada em seu castelo precário. Quer dizer, desculpa, ali a minha casa, apesar dos pesares, para mim, era não só meu mundo, era meu castelo. Só que eu não era bem uma rainha, porque haviam torres de louça suja. Nesse período, eu não tinha muita paciência com pia suja. Meus filhos, um já era rapaz, o outro estava custando a sair da adolescência, o outro, o mais novo, estava entrando na adolescência, estava na puberdade. Uma coisa que eles faziam muito era a louça, sujava muita louça. Determinadas idades, né, tem uma compulsão para comer porque gasta muita energia. Principalmente se faz muito academia, aí come mesmo. E eu estava muito cansada de repetições. Eu era uma mãe em tempo integral. Isso quer dizer que eu não trabalhava fora. Quando eu trabalhava, era em casa, para continuar muito presente na vida dos meus filhos. Então, eu era a mãe esposa prendada, que cuidava da casa. E se tinha uma coisa muito repetida e muito chata, era a louça para lavar. Quando eu desabafei isso, muitas outras insatisfações estavam saindo junto. A atmosfera é caótica, desordem e desordem, viu? Eu já estava por aqui da vidinha de Amélia, de dona de casa prendada. Mas, na verdade, eu estava cansada do meu casamento. Porque, veja bem, ser mãe não tem nada a ver com ser esposa. São coisas distintas. Você pode ser mãe sem ser esposa de ninguém. Hoje, eu percebo exatamente isso, porque eu adoro lavar louça. Eu adoro limpar a casa. Quando eu lavo louça, é um momento de profunda meditação, porque, de alguma forma, a água, mexer com a água, me permite entrar num transe que eu adoro. Eu adoro quando a minha casa fica bagunçada, porque quando existe a desordem, eu posso arrumar, organizar, limpar e depois eu tenho uma satisfação. Mas aqui neste dia, a desordem me incomodava. Eu focava na desordem e eu não tinha aquele impulso natural meu de simplesmente ir e organizar. É o reflexo de uma pessoa totalmente desmotivada, que cansou, que não consegue mais ir, sabe? Em seu metro quadrado gira, feito onda em seu vai e vem gira. No seu universo oco há uma ilha,
E é lá que mora 2 passos e chega ao outro lado. Esse período aqui é o início de um período muito difícil que eu passei. Eu já estava passando por uma dificuldade para sair. Eu não conseguia sair na calçada. Até ali eu não me dava conta que eu fui manipulada e condicionada a me manter dentro de casa. Eu só saía com o marido. Dificilmente, raramente eu saía, e quando eu saía sem ele, né, era com um dos meus filhos. Eu tinha medo de ir para a rua. Só que, neste momento, quando eu falo em seu metro quadrado gira, eu comecei a passar muito tempo no quarto. E eu fiquei tanto tempo no quarto que eu não conseguia mais sair dele. Então, quando eu tinha que ir no banheiro, eu tinha que ir na cozinha. Muito rápido, eu sentia uma inquietação e eu precisava voltar de novo para dentro do quarto. E aí, houve um período que eu ficava só no quarto. Eu não conseguia sair de lá. Quando eu falo feito onda em seu vai e vem gira, é o movimento. Eu andava em círculos dentro do quarto para não ficar muito tempo sentada, muito tempo deitada. E aí, quando eu saía do quarto, o gira é a meia volta. Eu voltava muito rápido, por não conseguir ficar fora do quarto. No seu universo oco há uma ilha. Oco porque no quarto tem as mesmas coisas. As mesmas coisas e os espaços vazios. Todo o meu universo se limitou ao quarto. E a ilha era eu. Shimada é um nome japonês, né, um sobrenome japonês, que também é nome de uma província japonesa. Shimada significa ilha da plantação ou ilha da colheita. Então, Shima é ilha. Eu era a ilha dentro do universo oco. Então, imagina você ser uma ilha, uma pessoa isolada, dentro de um universo oco. Mas ela pode ver as palmeiras dançando, o sol que nasce e dura sua luz quanto puder. Vê a lua arrastando um manto negro. Sempre é mais noite e menos dia. Na minha dificuldade de sair, o lugar que eu mais gostava era a janela voltada para o jardim. Eu amo jardim, amo planta. E eu tinha um jardim muito lindo. E haviam palmeiras ali. Eu gosto muito de observar o movimento das plantas. Embora elas estejam paradas ali no mesmo lugar, elas têm uma interação com o vento, com a chuva, com as outras plantas. E eu gostava de observar. Então eu passava o tempo que eu podia na janela, ou na janela do quarto, ou na janela da sala, que era a que dava para o jardim. O que me fazia ficar mais tempo fora do quarto era olhar para o jardim. Mas se eu tirasse o meu foco do jardim, eu voltava correndo para o quarto. Da janela do meu quarto, eu via o nascer do sol.
eu tinha a impressão que a sua luz dura quanto puder, porque eu via o nascer do sol, porque eu não dormia à noite. Passava a noite inteira acordada. Eu só me dava conta que o tempo tinha passado quando o sol começava a nascer. Eu dormia com a janela aberta, né? Eu gostava de ficar deitada olhando para o céu à noite. E as pouquíssimas estrelas que tem em São Paulo, né? E aí, de repente, o sol começava a nascer e eu me dava conta, caraca, eu não dormi. E aí, eu olhava um tempinho, o sol terminar de nascer e ia dormir. Então, a luz durava quanto podia, mas a luz que eu estava me referindo aqui era minha. Analogia ao sol. Quando havia alguma luz em mim, ela durava quanto podia. Da mesma janela eu via a lua arrastando um manto negro quando começava a escurecer. Era um momento que me causava... Eu não sei explicar o sentimento que eu tinha. Era ruim. Era algo assim, o dia acabou, eu não fiz nada. Não mudou nada. Tá tudo do mesmo jeito. Eu estou do mesmo jeito. Ai, que droga. Mais um dia perdido. Sempre é mais noite e menos dia. A realidade da pessoa com depressão, na solidão, na frustração, sofrendo qualquer tipo de abuso, agressão, violência, é isso. É uma noite escura. Raramente há dia, há luz, há brilho. Pois a imensidão não é azul, é negra. Junta sacos de papel branco, migalhas que sobraram do pão, que não alimenta, só engana a fome, recorta, costura ao meio e faz um caderno. Olha que interessante. Eu já tinha 3 filhos, o mais novo já estava próximo de entrar na adolescência. E aqui eu faço uma referência à minha infância, mas junto essa memória da minha infância com algo daquele momento que eu fazia repetidamente. Toda vez, até hoje, quando eu limpo a mesa suja de migalha de pão, isso me remete a uma mesma memória da infância. Então, pois a imensidão não é azul, é negra, eu estou querendo me referir à constância da noite. A minha realidade era noite, não tinha sol, não tinha cor, não tinha brilho. Junta sacos de papel branco, migalhas que sobraram do pão. Quer dizer, migalhas que sobram do pão é o que junto também, né? Eu junto os sacos brancos e junto as migalhas. O tempo todo eu estava limpando a mesa suja de migalha de pão. Adolescente adora pão, né? Eu amo pão. Toda vez que eu sinto fome ou vontade de comer, eu ataco pão. E aqui eu falo, migalhas que sobram do pão, que não alimenta, só engana a fome. Eu tenho esse péssimo hábito. Eu tô com fome, eu faço um pão. Pão com manteiga, pão na chapa, pão com ovo.
rabanada, sanduíche. E não é exatamente para matar a fome. É para enganar ela. Porque nesta época que escrevi isso, eu não tinha vontade de comer. Então, para me enganar, para dizer que eu estava comendo, eu não estava comendo pão para enganar a fome. Era para enganar a mim mesma. Para fingir que eu estava comendo alguma coisa. As migalhas de pão que eu limpava era minha mesmo. E aí, junto a sacos de papel branco, é uma lembrança da minha infância, só que os papéis, eles não eram branco. Hoje em dia, os papéis de pão da padaria são brancos, né? Eu tinha mania de juntar esses sacos para usar quando eu fazia fritura. Então, eu forrava o fundo da travessa com esses sacos brancos e por cima eu colocava papel toalha, né? Então, eu comi o pão, eu recolhi as migalhas e estava dobrando o saco de papel branco e isso me remeteu à lembrança de infância. Recorta, costura ao meio e faz um caderno. Quando eu era criança, eu ficava pegando tudo o que era saco de papel que minha mãe juntava. Antigamente não existia sacola de plástico, né? As compras vinham em saco de papel. E minha mãe juntava para quando ela fosse fazer fritura. Então, às vezes, eu pegava aqueles sacos todos, recortava, mais ou menos desse tamanho, dobrava ao meio, ia lá na máquina onde ela estava costurando e pedia para ela costurar no meio. E assim ela fazia um livreto de brochura. Naquele livreto, eu desenhava e escrevia. Eu brincava que eu era escritora. E eu dizia para minha mãe, quando eu terminava, eu mostrava para ela elogiava. E eu dizia para ela, quando eu crescer, eu quero escrever livros. E aí um dia ela me disse, é a escritora que fala. Você não vai poder ser escritora. Só pessoas ricas é que podem ser escritores, porque eles não precisam trabalhar. Eu nem questionei muito. Não que fosse um sonho. Eu só achava que um dia eu poderia fazer aquilo porque eu ia saber fazer. Mas aí quando ela me disse isso, automaticamente fez um certo sentido, porque quando eu folheava as enciclopédias, as fotos que tinham de alguns poetas e escritores passava a ideia de que eles eram ricos. Então, fazia sentido ela dizer que só rico que escrevia, que podia ser escritor, porque eles não precisavam trabalhar. Então, eu, risquei da minha lista mental que um dia eu ia escrever livros. Quando a gente nasce com uma vocação, não importa nada do que digam, não importa os acontecimentos da vida, de alguma forma o teu caminho vai te conduzir para aquilo. Porque é uma coisa que está dentro de você, porque nasce com você. Eu podia não ser escritora, mas desde que eu aprendi a escrever, é um impulso. Eu necessito escrever. É como se fosse uma mania constante. E calhou que lá, em meados de 2005, eu me vi publicando na internet.
E deu certo. Daqui a pouco, tinha poesia minha sendo publicada em jornal impresso, em jornal de domingo. De repente, eu já estava escrevendo artigo. De repente, eu estava publicando o primeiro livro. Não existe acaso, né? Eu acabei virando escritora mesmo não sendo rica, mesmo sendo pobre. Desculpa. Porque a tua vocação, ela independe da tua cor, do teu credo, da tua etnia, da tua tradição, da tua crença, da tua situação financeira. Me dê um pouquinho de água, dá licença. Eu acho que eu falei muito já, né? Aí tem a última parte do poema. Finge escrever poesias, mas suas linhas são enigmas que satisfazem seu vazio. Às vezes eu escrevia poesia mesmo. Como eu sou uma pessoa rebelde, com sérios problemas com hierarquia e com regras, quando eu vou escrever, eu nunca obedeço às regras de compor. Se eu estiver infringindo elas, eu fico muito satisfeita. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu quebro as regras de compor? Eu crio o meu jeito de compor. Como? Eu brinco com as palavras e as rimas. Uso muito reticências para fazer essa brincadeira. Acabo, por acidente, criando o meu próprio estilo. E assim eu não sigo regra nenhuma. Dá para ver, então, quando eu realmente escrevi uma poesia, quando se percebe que ela tem alguma técnica. Não é nada dentro das regras de compor, mas ao mesmo tempo percebe-se que tem alguma coisa ali. É quando eu criei a minha própria regra de compor, que parece até um cálculo matemático, porque existe um padrão que indica que tem uma regra sendo usada ali. Só que isso não era sempre. Muitas vezes eu escrevi uma poesia brincando também com as palavras, mas sem usar nenhuma regra, nem a dos outros, nem a minha. Eu fingia que escrevia poesias, mas eu estava convertendo desabafo em poesia, mascarando o desabafo, usando símbolos. Assim eu conseguia desabafar sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo comigo. Eu tinha medo de pedir ajuda, eu tinha medo de contar para alguém o que estava acontecendo. Mas nas suas linhas são enigmas que satisfazem seu vazio. Dificilmente uma poesia minha vai ter uma mensagem clara e direta. Todas usam simbologias. Algumas até estranhas, mas todas estou falando do meu universo interior. Aí vocês vê quanta história, 40 minutos de história através de um desabafo curto e de um poema.
longo período de sofrimento, de solidão, coube nestas linhas. Imagine então o quanto não cabe se você descrever exatamente aquilo que você consegue lembrar. Na hora que você escreve pode não fazer nenhum sentido. Mas aí quando você folheia, você bate os olhos, você relê, você relembra. Com tudo escrito ali na tua frente, você consegue fazer a mesma coisa que eu fiz com esse poema. Dissecar ele, desmembrar, como se fosse uma autópsia no seu texto. Você se desvenda, você se explica para você mesmo. Através deste poema, anos depois, quando eu me divorciei cheia de traumas, de sequelas, até com síndrome de pânico. O medo evoluiu numa proporção que eu tinha pânico. E do nada eu tinha crise do pânico. Não dava nem para listar quais eram os possíveis gatilhos de tanta frequência que acontecia. Até que em determinado momento eu estava cansada daquilo também. Eu já era livre, eu já podia recomeçar a minha vida. Por que eu estava presa ainda naquele homem, naquela vida antiga? E aí eu comecei o meu processo de autocura. Como? Através do autoconhecimento. Como? Eu comecei a reler meus diários. Eu comecei a fazer uma autoanálise através de cada registro que eu deixei nos diários. Tudo que você escreve tem muita coisa nas entrelinhas e há muita simbologia também. Mensagens que o inconsciente tenta fazer vir para a superfície. Você lê, se estuda, se descobre, se explica, se entende melhor. Este é um ótimo método para encerrar assuntos inacabados, para deixar no passado aquilo que tem que ficar no passado. É muito difícil certas situações que a gente passa na vida. A gente tem que passar. Não existe acaso. Ah, mas como assim tem que passar? Foi tão difícil. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui para a maior escola de mistérios que existe, que é a vida. Viemos aprender com ela. Às vezes as lições são muito difíceis, mas parece que essa dificuldade tem mais a ver com uma certa fragilidade, uma certa vulnerabilidade, uma certa sensibilidade de uma criança que ela só ganhou altura, mas não deixou de ser criança. Essas lições é para acelerar o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. E não se enganem com aquelas fachadas de cara fechada, semblante sério, olhar franzido e voz séria, achando que mete medo. É só fachada mesmo. Gente assim não é madura. Não. Pode ser vivida, pode ser sábia. Bom, eu gosto muito de um ditado que diz: nunca confie em um
mestre que não dança. Nunca confie em ninguém que tá o tempo todo sério, carrancudo, fechado. Espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês se sintam inspirados. Quem sabe vocês escrevem um poema bonito para vocês mesmos? Me conta se vocês fizerem isso. Ai, eu ia gostar muito de ler. Fiquem bem, tá? Descansem gostoso e sonhem lindo. Beijos na